Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Natália e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios da unidade 3 do livro 4, né? Essa unidade que fala sobre o estudo dos gases. Esses exercícios são da seção para casa e se iniciam na página 412. Então vamos abrir a nossa apostila para resolver. Questão número 1. Uma massa de 708 gramas de um alcano foi armazenada em um recipiente de volume igual a 30 litros e exerce uma pressão de 10 atm quando a temperatura é de 27 graus Celsius. De acordo, dado a constante R, né, e de acordo com os dados apresentados, o composto no recipiente é. Então, para a gente saber qual é o composto, a gente tem que descobrir a massa molar dele, certo? Sempre que a gente quiser descobrir a massa molar, vocês já foram apresentados a fórmula PV é igual a nRT, né? Só que essa fórmula aqui, ela nos dá um número de mols. Ela pode ser escrita da seguinte maneira, ó, PV é igual a massa sobre massa molar vezes R vezes T, certo? Porque assim deu a massa já, né? E a gente vai descobrir qual é a massa molar para identificar aqui o nosso alcano, ok? Então vamos lá. Pressão, ele diz que é 10 atm, então vou colocar aqui, ó, 10. O volume, ele dá aqui, ó, 30 litros. Massa, ele diz que é 708 gramas. Massa molar, a gente quer descobrir. A constante R é igual a 0,82 e a temperatura que está em graus Celsius, a gente tem que passar para Kelvin. Como que a gente passa para Kelvin? Somando 273 nessa temperatura aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, 300, ok? Então, vamos resolver essa continha. Aqui vai dar 300, né? Esse 300 que dá aqui, a gente pode até cortar com... Vou deixar para cortar depois. Vou fazer aqui, vou pegar minha calculadora. E vou fazer aqui, ó. 708, né? Um minuto. 708 vezes 0,82, que dá aqui, ó, 580,56 vezes 300 sobre massa molar, certo? A gente pode cortar 300 aqui com 300 aqui, e aqui vai restar 1, certo? Passando massa molar para lá multiplicando, vai ter que a massa molar é igual a 580,56, certo? Na verdade, não tá certo, não. Sabe o que tá errado? Esse aqui, ó, não é 0,82, é 0,082, que é a constante. Então, tá faltando um zero aqui e a nossa massa vai dar 58,056. 58 aproximadamente, né? Agora, a gente tem que verificar qual das nossas amostras aqui tem massa igual a 58. Vou refazer aqui, ó. Massa molar vai dar 58 gramas. Qual delas tem massa 58 gramas? Ok? Então, vou testar aqui a letra D. Ó, massa do carbono na tabela periódica é 12. Como eu tenho 3 carbonos, 12 vezes 3, 36. 36 mais 8 dá 44, não é a nossa massa. Vamos, então, testar letra B, né, que tem um carbono a mais. Então, 12 carbonos, desculpa, 12 é a massa do carbono, vezes 4 carbonos, né? Mais 10 hidrogênios, cada um com massa 1. Então, aqui vai dar 48 mais 10, 58, né? Então, letra B é a nossa resposta correta. Questão número 2. Em decorações de festa de aniversário ou em parques de diversão, é muito comum encontrarmos balões coloridos cheios de gás hélio. Uma empresa especializada em balões decorativos
pretendia acrescentar em sua página na internet informação a respeito do comportamento desses balões. Um dos sócios, lembrando-se de suas aulas de química, fez as seguintes afirmações. 1. O balão flutua no ar, pois, apesar de sua pressão interna ser maior do que a pressão atmosférica, o gás hélio apresenta uma massa molar muito menor do que o gás nitrogênio e oxigênio, principais componentes no ar. Então, na verdade, a pressão dentro ali da bexiga, ela vai ser exatamente igual à pressão atmosférica. Porque se a pressão interna fosse maior, o balão iria estourar, tá? E o motivo do gás hélio subir é porque, na verdade, ele apresenta densidade menor do que os outros gases, ok? Então, a 1 não está correta. 2. Se o balão escapar, o seu volume vai aumentando à medida que sobe, estourando em determinada altitude. Essa expansão ocorre devido à menor pressão atmosférica em altitudes maiores. Isso está correto, porque quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica. Então, o que acontece? Eu tenho a bexiga, né? Tem uma força externa da pressão atmosférica e tem uma força, né, que os gases exercem sobre a bexiga, ok? Aqui na altitude que a gente está, essa força é igual. Só que à medida que o balão vai subindo, essa pressão aqui vai diminuindo, né? Se essa pressão vai diminuindo, essa força aqui vai ser maior, essa pressão interna continua. Então, essa pressão interna vai continuar empurrando o balão e ele vai se expandir até estourar. Então, a número 2 é verdadeira. 3. O balão de látex preenchido com hélio murcha mais rapidamente que o balão preenchido com ar, uma vez que a difusão do gás hélio pelos poros da borracha é mais rápida, devido à sua menor massa molar. Essa aqui também está verdadeira, porque a gente sempre observa que as bexigas comuns, né? Se a gente enche e deixa um tempinho, ela começa a murchar. Por quê? Porque ocorre a difusão do ar. O ar que está ali dentro consegue escapar pelos poros, né, da bexiga. Por isso que até os balões de gás hélio que são vendidos normalmente são feitos com outro material que tem menos poros, porque o gás hélio apresenta maior facilidade de atravessar esses poros, já que ele é menor. Então, a 2 e a 3 estão verdadeiras. Letra D é a nossa resposta. Um sistema de balões contendo gás hélio nas quantidades e volumes apresentados está ligado por uma torneira T, que inicialmente é fechada. Observe. Então, aqui, temos em A 1 mol de gás num volume de 1 litro, e em B 1 mol do mesmo gás em volume de 2 litros. Então, considerando que os gases apresentam comportamento ideal e que a temperatura permanece constante, é correto afirmar que a pressão em A será a mesma que em B. O que é a pressão? A pressão é o choque que as partículas de gases exercem sobre a superfície dentro do recipiente, né? Só que no compartimento A, o volume é menor, então aquele gás está mais apertado, tem menos espaço para aquele gás. Então, ele vai se chocar mais com a parede. Então, em a pressão em A é maior do que a pressão em B, ok? Então, essa afirmativa está incorreta. B. Ao abrir a torneira, se observará variação na pressão do sistema. A pressão do sistema é a pressão total. Quando a gente abrir a torneira, a pressão de A e B vai se igualar, mas a pressão total do sistema inicial e do sistema final vai ser igual, porque não tem por onde o gás escapar, ele vai continuar dentro desse sistema B. C. Ao dobrar a pressão do sistema A e B, o volume ocupado pelos gases será de meio litro e 1 litro, respectivamente.
Então, a gente tem a forma que prevê é igual a uma constante. Vocês viram isso nas aulas de vocês, certo? Ou seja, se eu dobro a pressão, que é o que ele está fazendo, pedindo, né? Para isso aqui continuar constante, o que tem que acontecer com o volume? Ele tem que ser reduzido, porque se eu aumento os dois, a constante também vai aumentar. Então, para continuar constante, se eu estou dobrando a pressão, o volume eu vou ter que dividir por 2. Então, o volume de A, 1 dividido por 2, vai dar 1 sobre 2. E o volume de B, 2 dividido por 2, dá 1 litro. Certo? Então, a letra C é a minha resposta correta. E na letra D, as moléculas do sistema B colidem com mais frequência com a parede do que o recipiente A. E a gente viu que não, né? Elas têm mais espaço para percorrer, então elas vão colidir menos com a parede. Vamos para a questão número 4. Um recipiente hermeticamente fechado, que pode ter sua temperatura e sua pressão controladas, está preenchido com 30 gramas de gás hidrogênio, 64 gramas de gás oxigênio e 84 gramas de gás nitrogênio. A partir dessas informações, assinale as alternativas corretas. Assuma que os gases se comportam como gases ideais. Então tá, nós temos nesse recipiente 30 gramas de hidrogênio, 64 de oxigênio e 84 de nitrogênio. Nas CNTP, a pressão parcial do gás hidrogênio é maior do que a soma das pressões parciais dos gases oxigênio e nitrogênio. Bom, todos os gases estão na mesma temperatura, né? Ocupam um recipiente com o mesmo volume, ok? A pressão também, a pressão total é controlada, né? Mas o que é a pressão parcial? É a pressão que cada gás isoladamente exerce dentro desse recipiente. E essa pressão, ela vai ser determinada pelo número de mols. Então, a gente vai ter que calcular o número de mols para cada elemento aí. Primeiro, o número de mols para o gás hidrogênio. A gente sabe que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, que é a massa da tabela periódica. Nesse caso aqui é 30 dividido por 2, já que cada átomo de hidrogênio tem massa 1, então os dois têm massa 2. Então aqui eu tenho 15 mols, certo? Vamos ver agora para o O2. O número de mols para o O2 é igual a 64, que é a massa que ele tem, né? E o O2, um oxigênio tem massa 16. Os dois juntos têm massa 32. Então, aqui a gente tem 2 mols. E vamos ver para o gás nitrogênio, que é o N2. Tem 84 gramas. Um nitrogênio tem massa 14. Os dois nitrogênios juntos têm massa 28. Então, eu vou fazer aqui, ó, quanto que dá? 84 dividido por 28, que dá 3. Então, eu tenho 3 mols, certo? Então, a quantidade do número de mols de hidrogênio é muito maior do que a soma aqui do número de mols dos outros dois. Então, a pressão do hidrogênio também vai ser maior do que a soma das pressões aqui. Então, o número 1 está correto. 2. Nas CNTP, o volume parcial de oxigênio é de 10% do volume total. Então, vamos lá. No total, nós temos 15 mols, né, de hidrogênio, mais 2 mols de oxigênio, mais 3 mols de nitrogênio, dando um total de 20 mols, ok? O volume ocupado é diretamente proporcional ao número de mols também, certo? Então, se 2 for 10% de 20, né? Então, essa afirmativa está correta. E né? Se a gente fizer 10% de 20, é igual a 2. Então, o número de mols de oxigênio representa 10% do número de mols total. Então, o volume de oxigênio também representa 10% do volume total. Ok? 4.
a razão entre as pressões parciais do hidrogênio e oxigênio se altera com a mudança de temperatura do recipiente de 300 Kelvin para 350 graus Kelvin, na pressão de 1 atm. Essa alternativa está falsa, porque se eu aumentar a temperatura, a pressão dos dois gases, tanto o hidrogênio como o oxigênio, vai aumentar proporcionalmente. A temperatura não altera só a pressão de um gás, altera dos dois igualmente. Então, se os dois serão igualmente alterados, a razão entre as pressões continuará sendo a mesma. Número 8. Na CNTP, o volume do recipiente é de 448 litros. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que 1 mol ocupa um espaço, 1 mol de qualquer gás ou mistura de gases, ocupa um espaço de 22,4 litros nas CNTP. Se eu tenho 20 mols, qual vai ser então aqui o meu volume, né? Então, a gente vai fazer essa continha aqui, né, na calculadora, e 22,4 vezes 20, né, dá 448 exatamente. Então, a afirmativa correta. E por último, essa mistura será sempre homogênea entre as temperaturas de menos 170 e 300 graus Celsius. Na verdade, ele faltou uma informaçãozinha, né? Aqui, né? Porque a gente teria que saber em que temperatura, né? Que essas substâncias passam para o estado líquido. Ele não falou, tá? Por quê? Porque enquanto elas estiverem no estado gasoso, né? Uma mistura de gases é sempre homogênea. No estado líquido, elas podem ser homogêneas também, certo? Desde que essas substâncias sejam miscíveis, se misturem. Mas essa alternativa aqui, o gabarito está dando como falsa, tá? Mas eles teriam que ter dado o ponto de ebulição, né, dessas substâncias, para a gente ver em que momento que passa para o estado líquido. E aí, no momento que a gente tiver uma mistura de líquido e gás, né, aí já não será mais uma mistura homogênea. Mas essa é falsa. Analise os 3 sistemas abaixo, em que ocorrem variações de pressão, volume e temperatura em um gás, como indicado, e analise as alternativas corretas. Então, vamos lá. No sistema A, né? No estado 1, ele tem aqui pressão de 1 atm, volume de 2 litros, temperatura 25 graus Celsius. No estado 2, ele aumentou a pressão, dobrou a pressão, reduziu o volume pela metade, né, para continuar constante, e a temperatura se manteve. E aqui ele mais uma vez dobrou a pressão e reduziu mais uma vez o volume pela metade e a temperatura se manteve, certo? Aí no sistema B, temos aqui, ó, o volume de 3 litros, temperatura de 27 graus Celsius. O volume aumentou, temperatura aumentou e a pressão continua constante. Ó, aqui a gente estamos vendo que a pressão continua constante nessa figurinha aqui, que mede a pressão, que é provavelmente um barômetro, ok? E aqui, volume de 5 litros, temperatura 227. Sistema 3, o que está acontecendo? O volume é constante. O que está mudando são as temperaturas e a pressão, que aqui está em milímetros de mercúrio. Então, vamos agora ver nossas afirmativas, né? A transformação que ocorre no sistema A é chamada de isotérmica. Uma transformação isotérmica quer dizer iso significa igual, térmica temperatura. Quer dizer que as temperaturas estão iguais e elas realmente estão. Então, a número 1 é
verdadeira. 2. Para o sistema A, o valor PV é constante em função da variação de pressão. Então, a temperatura é constante, né? Então, o valor de PV também tem que ser constante, certo? Então, o número 2 também vai estar correto. E a gente pode, inclusive, observar isso porque, à medida que a pressão dobra, o volume cai pela metade, mostrando que há uma proporção constante aqui entre os dois, certo? 4. A transformação que ocorre no sistema B é chamada de isocórica. Isocórica também pode ser chamada de isovolumétrica, que é quando isovolumétrica o volume é constante. Então, essa é falsa. O sistema C demonstra a descoberta de Charles e Gay-Lussac. Neste sistema, sem se alterar o volume, a pressão de certa massa de gás varia linearmente com a temperatura. E nós sabemos, né, de acordo com a lei de Charles, né, que a gente tem uma relação direta, né, entre pressão e temperatura, em que a razão, pressão sobre a temperatura também é uma constante, certo? Então, à medida que pressão dobra, a temperatura também dobra, certo? Ao contrário da primeira lei, né? Dessa primeira lei aqui, que são inversamente proporcionais, aqui elas são diretamente proporcionais. Então, elas crescem juntas linearmente. Número 8 está correta, então. E 16. Transformações isocóricas de um gás ocorrem sem a variação da razão VT deste gás. Ou seja, sem a variação da razão, quer dizer que VT é uma constante, certo? Isso ocorre numa transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? É a transformação em que a pressão é constante. Então, aqui, número 16 também está correto. Número 6. Um balão cheio de gás tem volume igual a 6 litros no nível do mar. Esse balão é incitado a subir até que a pressão seja 0,45. Durante a subida, a temperatura do gás decresce de 22 para 21. Em relação às variações sofridas pelo gás, é correto afirmar que: letra A. O número de moléculas gasosa aumentará com o aumento do volume. Não, o número de moléculas não aumenta, ele é constante. Essas moléculas podem se separar e expandir, mas o número de moléculas vai ser sempre o mesmo, ok? B. O volume do balão na altitude final equivalerá a aproximadamente 15 litros, certo? Então, primeiro nós vamos fazer uma continha aqui, ó. PV é igual a nRT, certo? No nível do mar, a gente sabe que a pressão é 1 atm. O volume que ele está dizendo do balão era de 6 litros. O número de mols nós não sabemos, ele não está dizendo quantos mols tinha. A constante nós sabemos que é 0,082, né? E ele está dizendo, ó, a temperatura do gás decresce de 22 para 21. Então, a temperatura inicial é 22 graus, que a gente tem que somar, né? 273 mais 22 para passar para Kelvin, então 295. Aqui, então, nós vamos descobrir o número de mols, ok? Como que a gente vai fazer? Vai 6 dividido pela multiplicação aqui, né? 295 vezes 0,082. Eu vou, então, pegar aqui a minha calculadora e vamos fazer essa continha. 0,082 vezes 295, que dá 24,2 aproximadamente. E agora vamos fazer 6 dividido por esse valor,
6 dividido por 24,2 é 0,24 mols, certo? Então, esse é o número de mols que nós temos aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Ele quer saber o volume do balão na altitude final. Então, a gente já sabe o número de mols. Ele está dizendo que na altitude final a pressão é 0,45. Nós queremos descobrir o volume. O número de mols é 0,24. A temperatura, o valor de R 0,082 e a temperatura ele disse que caiu para 21 graus Celsius. Então a gente vai somar 273 também e aqui vai ficar 294. E a gente vai calcular esse novo volume, ok? Então vou pegar mais uma vez aqui a calculadora. 0,24 vezes 0,082 vezes 294 dividido por 0,15, 0,45, que dá 13,28. Então, aqui a nossa letra B está correta. Incorreta. Letra C. A temperatura, ao ser reduzida, aumentará o número de moléculas gasosas. Não, o número de moléculas nunca vai variar, não importa qual seja a transformação. E número D, letra D, a pressão, quando reduzida, provoca um aumento do volume do balão. Quando a pressão externa é reduzida do jeito que a gente falou, né? Essa pressão interna se torna maior e esses gases vão empurrando o balão e ele vai se expandindo. Então, letra D, nossa resposta correta. E vamos resolver nossa última questão de hoje. Um cilindro contendo 64 gramas de oxigênio e 84 gramas de nitrogênio encontra-se em um ambiente resfriado a menos 23 graus Celsius. O manômetro conectado a esse cilindro indica uma pressão interna de 4 atm. Além disso, o manômetro também indica um alerta de que as paredes do cilindro suportam no máximo 4,5 atm de pressão. Devido a uma falha elétrica, a refrigeração é desligada e a temperatura do ambiente em que o cilindro se encontra se eleva a 25 graus Celsius. Calcule o volume do cilindro e a pressão parcial de cada gás nas condições iniciais em que o cilindro se encontrava. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos descobrir quantos mols nós temos para cada elemento, tá? Então, aqui, ó, N, número de mols para o O2 primeiro. 64 gramas vezes a massa molar do oxigênio, que é 32. Então, nós temos aqui 2 mols de oxigênio. E para o nitrogênio? 84 gramas de nitrogênio dividido por 28, que é a massa do gás nitrogênio, e nós vamos ter aqui 3 mols de nitrogênio. Então, no total, temos 5 mols, ok? De cada um. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos achar o volume do recipiente. PV igual a nRT. A pressão, ele estava dizendo que era de 4 atm. O volume nós queremos descobrir. No total, nós temos aqui, ó, a soma 5 mols de gás, certo? A constante é 0,82, ele está dando errado de novo, é 0,082, ok? E a temperatura, a gente tem, ó, que a temperatura inicial era menos 23, que a gente tem que somar com 273. Então, aqui vai dar 250. Ok? Então, vamos ver aqui, ó. Vou pegar minha calculadora e a gente vai fazer essa continha. Então, nós temos 5 vezes 0,082 vezes 250 dividido por 4.
Então, 25,6 era o volume do nosso recipiente. As pressões parciais de cada um, a gente tem que a pressão total é de 4, né? Se a gente descobrir a pressão parcial de uma, a gente automaticamente descobre a do outro. Então, vou escolher aqui o oxigênio e vou fazer para ele, ó, PV igual a nRT. Queremos descobrir qual é a pressão do oxigênio. O volume a gente sabe que é 25,6. Eu tenho 2 mols de oxigênio vezes a constante, que é 0,082, e a temperatura de 250. Resolvendo aqui, nós vamos achar. Eu vou pegar aqui a minha calculadora para fazer essa continha. E eu vou achar que a pressão do oxigênio é 1,6, certo? A pressão total é a soma da pressão do oxigênio com a pressão do nitrogênio. Então, se a gente já sabe que a total é 4 e que a do oxigênio é 1,6, né? A gente descobre a pressão do nitrogênio, né? Subtraindo, então, a pressão do nitrogênio vai ser igual a 2,4, ok? E por último, para finalizar, demonstre por meio de cálculos se as paredes do cilindro vão resistir à nova pressão interna a 25 graus Celsius. Então, vamos descobrir qual é essa nova pressão, ok? A 25 graus Celsius. Pressão é igual, pressão vezes o volume, que a gente sabe que é 25,6, é igual ao número de mols total, vezes R, vezes a temperatura que passou para 25 graus Celsius. Então, temos que somar 273 com 25, né? 298. Então, vamos fazer essa continha aqui na calculadora e vamos achar a nova pressão, que será 4,7 atm. Ou seja, essa nova pressão é maior do que a pressão máxima que esse cilindro suporta. Então, esse cilindro não vai aguentar essa nova pressão interna, ok? Então, por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem.